E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como executar tarefas automaticamente utilizando o Spring Boot 4 com Java, que na verdade a gente dá o nome de schedulers, que nada mais é do que você executar o programa automaticamente depois de certo tempo, ou em algum horário agendado. Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho aqui uma aplicação nova, Spring Boot também, que eu fiz. Então, se vocês não assistiram os outros vídeos aqui, veja aqui no canal, tem vários vídeos aqui mostrando como fazer uma aplicação básica aqui do Spring Boot, né? Então eu já vou começar aqui com a aplicação feita. Ela tem as dependências, só duas dependências, Web e Actuator, que é as que eu geralmente uso, quando eu não preciso fazer conexão com banco de dados ou nada, ou alguma coisa assim, né? Alguma coisa mais específica. Então vamos lá, aqui eu tenho minha classe principal, que é a application, e ela vai executar o Spring Boot, né? Então, para você criar um scheduler, é bem simples, só vir aqui, eu vou criar aqui um pacote, new package, vou criar aqui o nome de scheduler, e aqui eu vou criar vamos imaginar que eu precisaria ter uma tarefa que vai fazer alguma limpeza de banco de dados periodicamente, ou vai fazer alguma limpeza de memória, alguma coisa assim, e eu vou precisar que ela rode periodicamente, sem uso de API nem nada. Eu quero que ela seja aqui interna aqui do meu sistema, né, meu programa. Então aqui eu vou criar um pacote, vou criar uma classe Java agora, vou dar o nome de limpador scheduler. Aí o que que eu faço? Eu anoto ele com um @component, pro Spring começar a enxergar criar um bin desse daqui, né? Criar uma instância dessa classe. E eu vou criar um método público, limpar. E agora, opa. E agora aqui, o que que eu tenho que fazer para ele rodar? Eu vou colocar aqui só um system.out.println limpando deixa eu mudar aqui, as eu vou usar aqui o local date time.now.format date time. Vamos usar aqui o padrão, vamos ver como é que vai ficar. Se eu não ficar muito bom, eu mudo. Mas aqui então eu vou fazer o seguinte, vou aqui no eu preciso só anotar esse método aqui, que é o método que vai executar periodicamente com scheduled, schedule. Então, daqui schedule significa que ele já vai agendar. Só que se eu rodar, porque ele agenda a execução desse método, correto? Então eu preciso agendar para um certo horário. Ele existe algumas formas de agendamento aqui. A gente vai passar pela maioria. Então vamos lá. Primeiro vamos passar pelo fixed rate. Vamos colocar aqui, ele trabalha em milissegundos, então se eu colocar 5.000, ele vai executar depois de 5 segundos. Mas eu vou deixar aqui mais rápido, quero que ele execute depois de 1 segundo, para o vídeo não ficar muito longo. Então vamos deixar aqui, se eu rodar agora, você repare que ele não vai funcionar. Vou pedir para rodar. Ó, não vai rodar, não executou, já, 1 segundo já passou. Então vamos parar. E aqui o que significa? Por que ele não executou? Porque aqui, ó, no Spring Boot 4 aqui, a gente precisa colocar o @enable scheduling. Agora sim. Run. Agora vamos ver. Repare que agora ele vai. Olha lá, executou. Mostra aqui. Acho que esse padrão aqui tá bom. Dá pra gente enxergar aqui as horas. Então ele tá executando de 1 em 1
segundo, ó, 58, 59, viu? Tá executando de 1 em 1 segundo, normal, né? Certo? Aí ele tem esse fixed rate, então ele tá executando de 1 em segundo. Ele também tem esse fixed delay. Então vamos ver os dois funcionando de início. E aí depois eu vou mostrar a diferença entre os dois. Então, o segundo, olha lá, também vai rodando de 1 em 1 segundo. Aparentemente não tem diferença, certo? Os dois estão executando de 1 em 1 segundo. Agora vamos colocar aqui porque aqui, dentro desse meu método, pode ser que eu faça muitas coisas. Então pode ser que eu tenha que limpar ali uma tabela, milhões de registros na tabela. Então ele vai levar um tempo para limpar essas registros na tabela. Então pode ser que ele leve mais tempo do que 1 segundo, que eu estou aqui de 1 em 1 segundo. Então vamos ver aqui primeiro, vamos voltar para o Fixed Rate. Então aqui vocês viram dois exemplos, Fixed Rate e Fixed Delay. Vamos primeiro agora usar o Fixed Rate, vamos ver o comportamento. Aqui eu vou colocar um thread.sleep, que é basicamente para... Só que daí, então aqui ó, eu tenho que ele vai executar de 1 em 1 segundo, mas eu vou falar para ele dormir por 2 segundos. O dobro do tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Não quero tratar essa exceção, então agora eu posso executar. Vamos ver como que ele vai agir agora, porque... O que vai acontecer? Olha lá, vamos ver. Olha lá, ele executou o primeiro. Ó, repare que agora ele está levando 2 segundos. Então ele não está... Teoricamente ele respeita, né, esse fixed rate, mas como para ele iniciar o próximo, ele teria que esperar o anterior, né? E o anterior ainda estava executando. Então logo que acaba o anterior, ele já executa. Porque passou 1 segundo, inclusive. Só que ele não executa duas ao mesmo tempo. Ele executa uma, ele vai tentar executar a outra tá rodando, ele espera, e aí sim ele executa a que era para ter sido executada. E assim ele vai. Então no final, ao invés de eu estar executando de 1 em 1 segundo, ele está executando de 2 em 2, ó. Ele mantém esse padrão, certo? Então o que acontece é, ele inicia a execução. Só que aqui a execução leva 2 segundos. A próxima execução ia iniciar depois de 1 segundo, mas não foi possível. Então, ele esperou terminar a primeira execução para ir. Mas logo que terminou a primeira execução, ele já emendou na segunda execução, certo? Então, esse foi o comportamento aqui do Fixed Rate. Aí o Fixed Delay, vamos ver qual é o comportamento aqui. Ó, ele executou aqui o primeiro. Ó, o segundo, repare que não foi após 2 segundos, foi após 3 segundos. Então, qual que é o comportamento aqui desse Fixed Delay? Ele executa, por exemplo, eu tenho a primeira execução, executei a primeira execução, só que ela levou mais tempo do que o programado. Eu estava esperando aqui que ela levasse no máximo 1 segundo, não levou 1 segundo, levou 2 segundos. Então, após a execução, ele agenda a próxima, ou seja, depois de 1 segundo, após a execução, ele executou a segunda execução, entendeu? Então, a diferença entre o fixed rate e fixed delay é o fixed rate vai começar depois do tempo programado aqui. Se a execução for maior que o tempo programado, significa que logo que acabar a execução já vai ser emendado na próxima execução. O fixed delay não. Ele vai executar vai ser executado a primeira execução e após acabar a primeira execução, ele vai começar a contar aqui o agendamento para a segunda execução. Então, essa é a diferença entre os dois, certo? Aí nós temos aqui, por exemplo, aqui, que é o mesmo sentido dos dois, certo? Só que em string. Por que eu preciso... Aqui, ó, vai dar erro. O que seria esse... Por que eu usaria aqui um string? Porque é o seguinte, às vezes você vai querer deixar ele parametrizável. Então, eu não quero ter que mudar o meu código aqui toda vez que for alterar o tempo
de espera do meu do meu agendamento. Então eu posso vir aqui, posso criar uma propriedade, por exemplo, app de aplicativo, ponto, tempo, ponto, espera. Igual, vamos colocar aqui os 1000. Então agora eu posso usar essa minha propriedade aqui, do meu application properties, aqui dentro. A única coisa que eu preciso fazer é, vamos abrir, deixa eu voltar aqui, abrir e fechar aqui. Então eu colocando desta forma aqui, eu vou pegar o valor que está aqui. E isso eu posso deixar esse application properties aqui é, fora, então eu não preciso mudar o código, né? Eu posso mudar só a propriedade. E aqui esse application properties pode pegar a propriedade de algum outro lugar, enfim, aqui geralmente a gente trabalha com o arquivo de propriedades aqui, mas quando a gente vai fazer o deploy, a gente tem um arquivo de propriedades para cada ambiente. Então pode ser que no ambiente de desenvolvimento você vai ter um valor aqui, no ambiente de homologação outro, no ambiente de produção outro. Então fica bem mais flexível. E você pode mudar também mais facilmente, porque é só mudar aqui no arquivo de propriedade, você não precisa mudar no código em si, certo? Então, se eu executar isso daqui, vai ter vamos usar aqui, o fixed rate, vamos usar aqui de novo. Você vai reparar que vai manter os 2 segundos. Se eu colocasse aqui 3 segundos, ele vai respeitar os 3 segundos. Vamos aqui fazer o teste, ó. Viu? Aqui ele está respeitando 2 segundos, certo? Se eu vir aqui agora e colocar 3 segundos, ele vai considerar aqui os 3 segundos, porque o tempo de execução vai ser menor, né, do que o tempo de espera. Então, vamos lá, 2. Na verdade, vamos ver aqui, 38. Não, aqui, ó, 54. Confundi aqui, ó. 54, 57, 3 segundos. 00, 3 segundos, 3 segundos. Então tá com esse padrão, certo? Então a gente viu aqui agora o fixed rate string, o fixed delay string vai ser igual, só que com o comportamento do delay, como eu já expliquei. E a gente tem um último aqui, ó, que esse daqui, o parâmetro cron. O cron ele tem uma anotação aqui bem diferente. Se vocês quiserem até depois dão uma pesquisada nessa anotação, nessa expressão, né, que eles chamam, cron expression, para ver os detalhes. Você pode agendar, por exemplo, para rodar todo dia 1 do mês, ou vocês podem rodar num dia específico do mês, ou até num dia específico do ano. Então ele é bem poderoso. Aí é só vocês virem aqui no Google, se vocês quiserem mais detalhes, né? Chrome Expression. Pesquisar. E aqui ele vai ter algum, é o próprio IA do Google que ele já explica algumas coisas. Ó, para rodar, run at significa que ele vai rodar todo dia à meia-noite. Meia-noite em ponto. Aqui ele vai rodar a cada 15 minutos. Então temos aqui alguns exemplos e tem lá um que eu até usava, não tá aparecendo aqui, que é o Chrome Tab. É esse daqui, ó. Acho que tá até aqui ó, chrometab.guru. Aqui ele explica ele dá alguns exemplos, ele faz algumas explicações. Então, ó, aqui para minuto ele tem esse, para hora ele tem esse, para dia, para mês, enfim. Aí vocês podem dar uma pesquisada aí. Mas aqui então, vamos começar aqui rodando a cada segundo. Aqui são 6 asteriscos que você tem que colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um vai referenciar a um item. Então, segundo, minuto, horas, dia, mês e ano, se eu não me engano. Mas, vamos rodar aqui. Então, agora ele vai rodar a cada segundo. Só que como a gente tem esse delay aqui de 2 segundos, né? Vamos tirar ele só para ver aqui certinho. Aí ele rodou depois de... Foram 3 segundos, isso mesmo. Vamos tirar ele aqui. Então ele está rodando depois de 3 segundos. Mas vamos tirar só para a gente ver aqui a Chrome.
Você viu que o comportamento ele foi parecido com o Fixed Delay, né? Foi aí depois de 3 segundos e não de 2. Então agora vamos ver aqui certinho, ó. Depois de 1 segundo ele vai rodar, ó. Tá rodando depois de 1 segundo, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Se eu quiser rodar depois de 5 segundos, seria dessa forma aqui. Então eu quero que rode todos depois de 5 segundos. Depois de 5 segundos ele vai rodar. Ó, rodou aqui 50 e rodou 55. E se eu quisesse rodar, você poderia falar para ele rodar todo o segundo 5, que seria assim. Então, quando for o segundo 5, ele vai rodar. Vai demorar um pouquinho aqui, mas vamos ver. Ó, rodou aqui. Então agora ele vai rodar depois de 1 minuto, né? No segundo 5. Então, esse que é o comportamento. Você poderia também colocar aqui, ó, em qual minuto que você queria que ele rodasse. Como eu disse, né? Tem ali várias variações que você pode fazer aqui para atender a sua necessidade. E, bom, esse é o último parâmetro que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu mostrei, então, como você fazer agendar tarefas automaticamente no Spring Boot, sem auxílio de nada além do próprio Spring Boot, né? Eu utilizei aqui o Spring Boot 4 com Java. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí quais vídeos que vocês têm interesse que eu traga aqui pro canal. Então, até mais. Tchau.